Olá, boa noite. As investigações depois que um homem suspeito de assassinar criança foi arrancado de um carro da polícia e morto por moradores no sertão. Deputada denuncia possíveis irregularidades em ônibus escolares do estado comprados pelo programa do governo federal. Agricultores e indígenas encerram a ocupação e deixam prédio da ADEPE após aceitarem acordo proposto pelo governo do estado. O crescimento do comércio do gelo na região metropolitana. Em Olinda, a fábrica dobrou a produção para se preparar para o carnaval. E os ajustes finais da escultura gigante do Galo da Madrugada. Centenas de pessoas trabalham no galpão no bairro de Água Fria. A deputada estadual Dani Portela, do PSOL, recebeu denúncias de irregularidades na adesivação de ônibus escolares comprados pelo governo do estado através de um programa do Ministério da Educação. Ela protocolou representação no Ministério Público Federal para pedir uma fiscalização nos veículos. No documento enviado ao MPF, Dani Portela diz que o gabinete recebeu informações de que os veículos comprados através do programa estariam sofrendo alterações das características originais, sendo adesivados com a logomarca do governo do estado, e que esses adesivos estariam encobrindo a logomarca do programa federal. A deputada diz que fez uma inspeção na sede da Secretaria de Educação no dia 12 de fevereiro. A equipe tirou fotos do que encontrou no pátio. Este micro-ônibus está com a identificação do programa Caminho da Escola na parte traseira. Na lateral, aparecem as marcas do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a qual o programa está vinculado, do Ministério da Educação e do Governo Federal, no padrão que deveria ser seguido. Neste outro micro-ônibus, o adesivo do programa estadual Juntos pela Educação aparece nos mesmos lugares, na parte traseira e na lateral. Sobrevoamos a sede da Secretaria de Educação no bairro da Várzea. Identificamos pelo menos 45 ônibus e micro-ônibus adesivados com as logomarcas do governo e programas estaduais. O Globocop também foi ao estacionamento próximo à Arena de Pernambuco. Eram 64 veículos. Os adesivos do governo de Pernambuco também aparecem. Nossa equipe também conseguiu encontrar um ônibus com adesivo do governo federal, no padrão que deveria ser seguido. A resolução que estabelece as diretrizes e orientações para adquirir veículos de transporte escolar pelo programa Caminho da Escola apresenta as regras de participação para todos os agentes públicos. No capítulo 4, que fala sobre as normas de utilização dos veículos, o artigo 17 determina que é vedada a descaracterização original dos veículos escolares padronizados no âmbito do programa Caminho da Escola, inclusive quanto às marcas institucionais, e que é permitida a inclusão, na parte externa dos veículos, do nome ou logomarca do ente federativo que detém a sua posse, não podendo exceder as dimensões das marcas institucionais originárias de fábrica. O artigo 19 afirma que o uso dos veículos de transporte escolar referido nesta resolução, independentemente da fonte de recurso utilizada na aquisição, é de responsabilidade exclusiva do ente que faz a compra. O último artigo diz que será considerada utilização indevida aquelas que não estiverem de acordo com os termos desta resolução e das outras normativas do programa Caminho da Escola, o que pode gerar sanções ao agente público. O Ministério Público Federal disse que já protocolou a representação e vai distribuir para um dos procuradores da República nos próximos dias. O Ministério da Educação informou que o governo de Pernambuco adquiriu 1.847 ônibus escolares com recursos próprios, mas por meio da ata de registro de preços do programa Caminho da Escola. E como a descaracterização descumpre a norma, enviou um ofício ao governo estadual pedindo esclarecimentos. E também solicitou que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb verifique o caso. O governo de Pernambuco reforçou que os ônibus foram adquiridos na modalidade de compra direta, com recursos próprios do Estado, através das atas de registro de preços disponibilizadas pelo FNDE.
e que a Secretaria de Educação vai verificar se há inconsistência e erro pontual na adesivação para tomar as medidas necessárias. E o governo do estado montou um palco a poucos metros do polo principal do Carnaval do Recife, no Marco Zero. O G1 repercute essa história e o repórter Arthur Ferraz traz para a gente os detalhes. Oi, Arthur. Olá, Márcio. Uma boa noite para você e para todo mundo ligado no NE2. O palco Pernambuco, meu país, foi montado no Jardim do Cais do Sertão, a 150 metros do Marco Zero. O local fica perto da rota de passagem de equipes de segurança e saúde, como os bombeiros e o SAMU. As informações sobre essa polêmica você encontra no G1. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela, como se fosse tirar uma foto e entrar no link. A estrutura foi instalada durante esta semana e a programação de shows no local já começa na sexta-feira com Lia de Itamaracá e Almir Rush. A presidente da Fundarp, Renata Borba, disse que a montagem do palco é uma resposta a uma demanda dos artistas de cultura popular e informou que durante o carnaval o novo polo do governo vai funcionar à tarde sem chocar com a programação do Marco Zero. Procurada, a Prefeitura do Recife disse que não vai se pronunciar sobre o caso. Neste ano, o Marco Zero recebe shows de artistas como Ney Matogrosso, Glória Groove e Pablo Vittar. Para acompanhar as atualizações sobre esse caso e as notícias do Carnaval de Pernambuco, você pode baixar o aplicativo do G1, que é de graça, entrando na aba Minha Região. Volto contigo, Márcio. Obrigado, Arthur. E indígenas da etnia Capinauá e agricultores deixaram a sede da ADEPE, Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, no bairro das Graças, na zona norte do Recife. Nossa equipe esteve hoje pela manhã no local e encontrou o prédio desocupado com expediente normal dos funcionários. Não havia sinais de depredação do imóvel. Os acampados aceitaram encerrar a ocupação depois de aceitar o acordo proposto pelo governo de Pernambuco. O grupo protestou contra os equipamentos eólicos instalados no agreste do estado, alegando que eles causam grande impacto às comunidades, incluindo perda de territórios, remoções forçadas de famílias, contratos abusivos e danos ambientais e à saúde das famílias indígenas que vivem na região. De acordo com a Pastoral da Terra, o governo do estado se comprometeu a suspender o funcionamento de um parque eólico e não instalar novas estruturas em territórios indígenas. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco detalhou as próximas providências a serem tomadas. O diálogo dos últimos dias foi um avanço importante na construção de um modelo de desenvolvimento econômico sustentável e de transição energética justa. O governo de Pernambuco trabalha há mais de um ano na construção de regras claras e de segurança jurídica, para que tanto as famílias impactadas sejam respeitadas, quanto a gente assegure um ambiente de negócios que prospere a implantação de energias renováveis no nosso estado. A Justiça decretou a prisão preventiva de uma mulher suspeita de matar um menino de 2 anos na cidade de Itabira, no Sertão. Giselda da Silva Andrade teria agido com o companheiro dela, Antônio Lopes. Os dois foram presos ontem, mas o homem foi arrancado do carro da polícia e linchado pela população. Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, foi morto no último domingo no bairro João Cordeiro. Ele estava sob os cuidados do casal acusado pelo crime. O menino sofreu lesões em várias partes do corpo. Arthur chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A delegada Joedna Soares, da delegacia de Itabira, afirmou que a mãe deixou o menino com os amigos para fazer uma viagem. A delegada informou ainda que Antônio Lopes Severo e Giselda da Silva Andrade já tiveram envolvimento em crimes como tráfico de drogas e homicídio. Depois da morte de Arthur, os dois fugiram da cidade. O corpo do menino foi enterrado no cemitério de Itabira ontem pela manhã, um momento de muita comoção para os moradores. Todo mundo chorou, todo mundo se sentiu muito triste. Abalou a cidade, né? Não só aqui, mas em muitos lugares. Uma crueldade mesmo que fizeram com aquela criança. Esse acontecimento foi fatal mesmo, da cidade, né? Todo mundo em comoção, totalmente. No início da noite, a polícia prendeu o casal na área rural do município de Carnaíba, a 40 quilômetros de Itabira. Os dois foram trazidos para a delegacia de Itabira. Na chegada dos carros da polícia, as pessoas se aglomeraram nas ruas. Quando os veículos chegaram à delegacia, uma multidão aguardava no local. Testemunhas contaram que, no meio do tumulto, Antônio Lopes teria sido arrancado do carro da polícia e espancado por várias pessoas. As imagens são muito fortes.
Testemunhas também disseram que ele ficou muito ferido e foi levado por policiais para um hospital. O suspeito morreu por conta dos ferimentos. Giselda da Silva foi levada para a delegacia de Afogados da Engazeira, a 20 quilômetros de Itabira. Por questões de segurança, a polícia não divulgou o nome do presídio para onde a acusada foi levada. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o linchamento e identificar as pessoas que participaram da ação. A conduta dos policiais também será investigada pela polícia. Hoje pela manhã, o rei e a rainha do Carnaval do Recife visitaram o EMOP no bairro das Graças. A rainha Vitória Marques do Nascimento e o rei Momo José Alberto J. Bill participaram de uma campanha de incentivo à doação de sangue. A ideia é abastecer o estoque e garantir o atendimento nesse período do Carnaval, quando há uma maior demanda por sangue, por causa das emergências e acidentes. Atualmente, todos os tipos sanguíneos estão com níveis baixos. A campanha vai até o dia 28. Fábricas de gelo do Grande Recife aumentaram a produção para atender a demanda do Carnaval. A bebida gelada é uma das exigências para curtir a festa, principalmente nesse período em que o país enfrenta ondas de calor. A sensação é de um sol para cada pessoa e, para refrescar, uma bebida gelada. Vim aqui olhar Olinda, olhar o museu ali dos bonecos, vim fazer um tour por Olinda, aí o calor muito grande, subindo ladeira, descendo ladeira, falando um com o outro, aí eu tive que tomar uma bem geladinha. Regis tem uma tática, sempre pede ao vendedor para pegar as garrafas que ficam mais embaixo. Pegue lá do fundo do poço, bem geladinha, não traga, eu sinto, tá quente eu devolvo. Vou procurar outra, bem geladinha. Se os clientes pedem bebidas mais geladas, os vendedores precisam estar preparados para essa demanda. Além do calor e por causa do abre e fecha do isopor, a reposição de gelo é maior. Edson está acostumado a vender bebidas na rua e faz o próprio gelo em casa. Mas esse ano precisou reforçar o estoque. Nesse período não dá vencimento, aí tem que comprar. Faço meu gelo e compro também. Só o gelo para gelar, agora tem que ter bastante gelo, toda hora tá recolocando. Quando o tempo esquenta, aí derrete rápido. Essa também é a rotina da Evelyn. A gente compra o gelo e no período do carnaval aumenta muito, né? Aí fica um pouco mais caro, mas se não tiver gelado a galera não leva, então a gente tem que comprar. Porque a gente chega cedo para botar já o gelo e ficar gelado. E principalmente água. Sem água nesse calor não rola. Com as altas temperaturas sendo registradas e o carnaval batendo na porta, as vendas e compras de gelo têm aumentado. Nessa fábrica que fica em Olinda, houve um crescimento já de 50% na produção. A produção diária chega a 30 toneladas nessa época do ano. O reservatório de 75 mil litros de água da fábrica é abastecido 2 vezes por dia. Esse gelo é aqui para dentro de Olinda mesmo e para o Grande Recife. A gente tem 2 tipos de gelo aqui na nossa fábrica. É o gelo em cubo, que é aquele gelinho para bebidas comuns, né? E tem um gelo triturado, que é para o festival de bebidas de Recife, de Olinda, preferem e é próprio para consumo. Esse gelo nosso é próprio para consumo. Vai se virando e no final das contas termina tudo certo. A demanda por gelo gera oportunidade de emprego. É o caso de Ricardo, de 24 anos. Contratado há uma semana, este é o primeiro emprego com a carteira assinada. Tem sido uma experiência incrível, né? Que eu nunca tinha feito isso, não sabia como era. Fiquei com medo de vir no primeiro dia, porque eu não sabia se ia conseguir. Mas o pessoal daqui são tudo gente boa e está me ajudando bastante a aprender mais rápido. Centenas de artesãos e artistas trabalham nos ajustes finais da escultura do galo gigante. Muita gente trabalhando junta para garantir beleza e compromisso ecológico no gigante. Este ano o galo vem de chinelo. Sérgio e a equipe estão usando pneus que iriam ser jogados no lixo para a produção. Foram 200 pneus que nós estamos cortando, alinhando, fazendo a asepsia dele e dando design com 200 pneus para fazer a maior sandália do mundo para o maior bloco de carnaval do mundo, que é o Galo da Madrugada. São mais de 200 pessoas envolvidas. O galo gigante que enfeita a ponte do Arte Coelho promete surpreender mais uma vez. Agora são os detalhes de brilho, são superfícies mais finas e mais delicadas. Tem coisas que a gente só pode colocar na ponte. São detalhes que a gente vai trazendo para enriquecer essa escultura gigante
e trazer realmente uma parcela de arte. Para a construção do galo gigante, o povo participou colaborando com garrafas PETs de todos os tamanhos. São pessoas apaixonadas pelo carnaval que se preocupam com o meio ambiente. A gente foi no lixão, falou com os catadores vieram doar as garrafas. Elas chegam num processo que a gente tem que fazer a triagem, lavar, para poder depois vir cortar. Depois da cortagem, a gente vai para a pintura e depois a gente vai formando um painel da fantasia do nosso galo. As equipes que trabalham na estrutura querem encantar o público. Aqui estamos cobrindo as rosas, que essas rosas aqui todas eu cortei as pétalas e o meio, uma por uma. Dente é artista urbano. Ele tem deixado a assinatura da arte que produz pela primeira vez no Gigante do Carnaval. É uma honra, assim, eu como artista há 27 anos, isso aí, para mim, isso aí não tem como traduzir essa emoção aqui. A emoção é quando o gigante está lá na ponta do Arco Coelho, né, esbanjando cultura para todo mundo, né? E no Clube Português, no bairro das Graças, tem o tradicional concurso de fantasias que distribui R$40 mil em prêmios. O repórter Ivan Duarte mostra ao vivo a expectativa para a disputa que começa daqui a pouco. Oi, Ivan, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite a você, boa noite a todos. Disputa que começa pontualmente às 8 horas da noite. Os jurados levam em consideração 2 critérios. Originalidade, que é quando a fantasia precisa ser feita com materiais recicláveis, como aquela ali que Beto Marques mostra para vocês, ó, que faz referência à abolição da escravatura, foi feita com garrafas PET, canudos e outros materiais recicláveis. E leve em consideração também o segundo critério, que é o luxo. Daí é avaliado na fantasia o brilho que ela tem e também os materiais que foram utilizados. Essa aqui, por exemplo, que você vê na imagem, foi produzida pela Sandra, com quem eu converso ao vivo agora. Sandra, boa noite, obrigado por receber a gente. Que fantasia é essa? Eu venho representando Guerra nas Estrelas, um filme de 1975, para mostrar toda a guerra que tem a Batalha de Dalverde. Quais os materiais você usou? Eu usei muito brilho, muito strass, muita pluma jofre, principalmente penas de fazão e plumas de avestruz. Não é pesado, não? 120 quilos para você levar, só a gente só sabe no aeroporto quando pesa. Muito obrigado por participar com a gente, tá linda, viu? Parabéns. Deixa eu conversar também com o Albemar Araújo, que é coordenador aqui do concurso. Albemar, quais são então os critérios principais que os juízes vão avaliar para dar as notas? Boa noite. Nós temos 7 jurados que estão encarregados de fazer exatamente a pontuação dessas 2 categorias, a categoria de originalidade e a categoria de luxo. Então, em originalidade, eles vão ver exatamente a maneira como foi trabalhado aquele material que provavelmente amanhã estaria no lixo, mas hoje está aqui recuperado e sendo reciclado. E na categoria de luxo, eles vão observar exatamente a utilização dessa riqueza, das pedrarias, das penas que são utilizadas, das mais variadas aves do paraíso. Obrigado, Albemar. Lembrando também que os 3 primeiros colocados de cada categoria ficam com essa premiação em dinheiro. A entrada é gratuita aqui pela Avenida Rosa e Silva. Vou voltar com você aí no estúdio, Márcio. Obrigado pelas informações, Ivan. E o Maracatu Encanto da Alegria faz esta noite um arrastão pelas ruas da Zona Norte do Recife. Quem acompanha ao vivo é a repórter Lilian Oliveira. Boa noite, Lilian. Oi, Marcos. Boa noite para você, para todo mundo que está assistindo. Vai ser no bairro da Mangabeira, onde a gente está agora. Vocês estão vendo aqui os integrantes do Maracatu. Encanto da Alegria. Já começando aí esse ensaio, essa preparação para o Carnaval. Vou conversar com o mestre Felipe Tavares. Estão preparando aí para esse arrastão que vai começar daqui a pouco. Mestre, me conta a importância desse arrastão, de sair disseminando essa cultura pelas ruas aqui do bairro. Boa noite. É o tradicional arrastão do Encanto da Alegria. É maravilhoso. Hoje a gente dá o pontapé para a semana pré e a gente vai abraçar as comunidades, chamar a comunidade para sair com a gente no domingo de carnaval, para ir para o Tumaraca. E é isso. Então esse tradicional arrastão vai seguir pela comunidade da Mangabeira, Pabuma da Metério, Alto da Alegria, onde foi fundado a nação, Encanto da Alegria. Mas também tem um simbolismo, porque nossas calungas vão ver a rua pela última vez antes do carnaval. Elas vão ver a rua, vai
pro quarto e só sai no domingo. Então, vamos animar tudo. Valeu! Muito obrigada, mestre. É isso, o arrastão vai sair daqui a pouco pelas ruas aqui da Mangabeira. Vai ficar muito bonito. Marcos, volta, vai ver tudo. Obrigado pelas informações, Lilian Oliveira, direto da Mangabeira, trazendo pra gente. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente mostra uma aula espetáculo que traz a memória, os ensinamentos e também a obra de Ariano Suassuna. No Passo do Frevo, outra aula e espetáculo sobre o ritmo que dita o tom do carnaval. O ENE2 volta em instantes. Até já. O carnaval mexe com o coração do pernambucano e essa paixão começa bem cedo. Muitas escolas inserem no roteiro pedagógico a nossa cultura popular. A contação de histórias é inspirada nos personagens do carnaval. A brincadeira da laúça cai logo no gosto deles. A burrinha também faz novos amigos rapidinho e as crianças sentem a alegria da festa. E você gosta do carnaval? Gosto. Por que tu gosta do carnaval? É assim que surgem os novos amantes do carnaval. As crianças crescem já fazendo parte da festa. Entendem que a cultura popular está presente na vida dos pernambucanos desde sempre. A importância é resgatar um pouco da cultura e da história, né? Do nosso estado, do nosso Brasil. Fazer esse resgate desde eles pequenininhos. É um momento cultural, pedagógico mesmo. A customização das sombrinhas é feita na atividade de colagem. Mãos pequenas, descobrindo as cores do frevo. Pode ser na atividade sensorial também. Gael já faz o amido de milho voar. Não vai demorar para trocar pelos confetes. Com as tintas que representam a sombrinha do frevo, surge a obra-prima coletiva do carnaval. É aprendizado que vem naturalmente e que cria identificação. Vem explorando ao longo dessa semana o frevo, as cores do frevo, né? O passista Nascimento do Passo. Né? A gente entende que o frevo é resistência, é arte, não é força. E a gente trazer essa luta e essa força para as crianças num âmbito infantil. Né? Então a gente entende que desde cedo é importante a gente entender esse chão que a gente pisa, nesse lugar que a gente habita tão bonito. Não é? A criança é fazedora de cultura e a cultura faz a infância. E hoje, um dos maiores compositores de frevo, J. Miquiles, participou de um evento que reuniu apaixonados pelo ritmo pernambucano. No bairro do Recife está localizado o maior centro de referência de um ritmo que é a cara do carnaval. Tem muita história e carrega toda uma identidade cultural. O frevo. No ano passado, mais de 180 mil pessoas passaram pelo Passo do Frevo. Aqui, os visitantes aprendem sobre o ritmo que, em 2012, foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. J. Miquiles é um dos maiores compositores de frevo. Autor de Bom Demais, Me Segura Senão Eu Caio e Roda e Avisa. Músicas que, na boca do povo, ganham vida e se perpetuam. Esse está sendo um momento muito promissor, muito gratificante na minha estrada, na minha vida musical, nessa minha trajetória de mais de 60 anos. O frevo é ritmo, dança, poesia e também conhecimento. Durante a tarde, J. Miquiles presenteou o público com uma aula-espetáculo sobre a poética do frevo canção. O compositor compartilhou um pouco da sua trajetória e do processo criativo. Então eu componho aquilo que eu recebo do povo, retribuo em forma de música, em forma de frevo. A aula-espetáculo é parte da programação da primeira edição do Recife Frevo Festival, idealizado pela jornalista e produtora musical Michele de Assunção. A gente está muito acostumado a escutar o frevo na rua, correndo atrás das orquestras, e esse festival ele se propôs a promover uma escuta mais qualificada desse gênero tão importante, né, tão significativo da nossa cultura pernambucana recifense. Quem assistiu à aula garante que aprender com o mestre foi especial. É uma referência muito grande no frevo, muito forte, principalmente do frevo dos anos 70 para cá, dos anos 80 para cá. E ele sempre traz as histórias de como ele fez os frevos, como que ele pensa, o que é que vem na cabeça. Então,
a gente sempre aprende muito. É muito legal poder conhecer com mais profundidade o frevo, que não só dançando, pulando, cantando, mas também nessa ideia de ter profundidade, de conhecer com os mestres e mestras na sua raiz. Após a aula, uma roda de conversa abordou a importância das orquestras de rua para a formação musical do frevo, além do cenário das políticas de preservação do ritmo. O gerente de memória e exposições do Paço foi um dos participantes. Como centro de referência para o frevo, a gente sempre procura fomentar ações formativas, ações de memória, ações ligadas a programações artísticas, sempre procurando mostrar a história do frevo, né, valorizando as mestras e mestres que passaram, né, que pavimentaram todo um cortejo de valorização dessa expressão, mas também mostrando o que há de novo, o que há de inovador. Acompanhado pelo flautista César Miquiles e pelo percussionista Gerimundo de Olinda, J. Miquiles cantou composições carregadas de muita história e emoção. As aulas espetáculo famosas pelo protagonismo de Ariano Suassuna estão de volta. Conduzidas pelo neto do escritor, com participação especial dele. Desta vez era o próprio Ariano Suassuna na tela do cinema. Não como filme, mas como tema da aula espetáculo. O neto mais velho, João Suassuna, assumiu o papel de representar o avô naturalmente. Ele chegou para mim como neto mais velho e disse: meu filho, vai me representando. Eu ia muito tímido nos eventos, pegava uma placa, uma comenda, uma medalha e ia-me embora, né? Depois eu fui tomando gosto, fui dando uma palavrinha. Quando eu vi, eu estava dando uma palestra. O evento, realizado no Shopping Rio Mar, contou com a presença de convidados. Entre eles, os jovens, atendidos pelo Instituto JCPM. Eu acredito que a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre ele, né? E a gente está bem empolgado com isso. E os meus amigos também, né? Querendo aprender um pouquinho mais sobre a questão dele. A expectativa é muito grande, porque proporciona a gente conhecer um pouquinho da história de Ariano Suassuna, que, querendo ou não, faz parte da nossa história aqui de Pernambuco. João Suassuna é historiador, produtor cultural e palestrante. Falou sobre o trabalho de Ariano Suassuna, a valorização do Brasil e da cultura popular tão defendida pelo escritor. E apresentou o mestre como muita gente nunca viu. Esta foi a primeira foto dele. É assim, inacreditável a gente estar aqui com essa oportunidade tão grande, né? Porque é muito importante a gente participar e conhecer mais ainda a cultura, a nossa cultura, principalmente Ariano Suassuna. Eu estou dizendo o nome dessa festa. Ariano Suassuna morreu aos 87 anos, em 2014. Foi escritor, dramaturgo e defensor da cultura popular brasileira. O autor de O Alto da Compadecida é um dos grandes nomes da nossa literatura. Ocupava a cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras. A aula espetáculo, na trilha do mestre, relembra várias histórias contadas por Ariano. É um grande diálogo entre mim e meu avô Ariano, por intermédio de vídeos, muitos deles conhecidos, mas que a gente vai trazer os bastidores, mas também vídeos do meu acervo particular. E esse diálogo entre mim e vovô e da gente com o público, a gente vai levando adiante essa chama imortal. Ariano Suassuna também fazia encontros como este. Participar de uma aula espetáculo é a chance de conhecer mais da obra e do jeito dele. E sentir o quanto de Ariano permanece presente entre nós. Não tive a oportunidade de assistir nenhuma aula espetáculo do próprio Ariano, mas esse legado que continua através do João Suassuna, né, seu neto, que faz com que essa obra, além dela ter a vida própria, ele é um motor propulsor desse legado. Pedro Salustiano acompanhou Ariano Suassuna em vários eventos. Estava hoje com o neto do escritor mostrando a dança do movimento armorial, que mistura a arte erudita com a cultura popular nordestina. Para mim é uma honra, né, ter vivido com Ariano Suassuna e manter essa chama, como diz João, essa chama viva de Ariano. A aula espetáculo de João Suassuna é mais que homenagem ao avô. É uma forma de fazer com que Ariano, que também foi professor por 32 anos, continue ensinando. Para a gente é muito importante não só ter esse evento, mas como ainda ter esse legado de Ariano vivo nas redes sociais, para a nova geração que está chegando e que não conhece. Então conhece através de um filme, através de um evento, ou até mesmo das redes sociais. A aula espetáculo fez parte da exposição imersiva O Alto de Ariano, realista esperançoso, em cartaz no Rio Mar até o dia 9 de março.
Os ingressos custam a partir de R$ 70 de segunda a quinta e de R$ 80 de sexta a domingo. Tem direito à meia entrada. Um veículo com 2 jogadores do esporte se envolveu em um acidente hoje na BR-101, a caminho do centro de treinamento do clube. O zagueiro Lucas Cunha e o volante colombiano Christian Rivera, recém-chegados ao time, foram encaminhados ao Hospital Memorial São José, no Recife, como medida de precaução. Segundo o esporte, eles são acompanhados pelo departamento médico da equipe e vão passar por uma bateria de exames. O carro era dirigido por um motorista do clube. O esporte enfrenta, neste momento, o Motoclube do Maranhão, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. O Náutico também está em campo. O time encara o Santa Cruz de Natal, no Rio Grande do Norte, em jogo válido pela Copa do Brasil. Nós ficamos por aqui. Hoje o JN começa mais cedo, às 7:50. Para você, uma boa noite e até amanhã.